Hoje vocês vão conhecer mini aeronaves tão pequenas que parecem impossíveis de voar de verdade. Projetadas com engenharia extrema, leveza e criatividade, essas máquinas desafiam o tamanho, a lógica e até a confiança de quem olha. Algumas parecem brinquedos, mas escondem tecnologia capaz de transformar pouco espaço em voo real. O Micron 115 concentra uma promessa tecnicamente ousada em uma frase simples: todos podem experimentar a alegria de voar. Criado pela empresa russa Micron, ele faz parte de uma linha de helicópteros ultracompactos que tenta reduzir a aviação rotativa a uma escala pessoal, direta e menos burocrática. O modelo pesa menos de 115 quilos, atinge velocidade de até 101 km por hora e oferece alcance de 100 km. Pela ficha técnica, trata-se de uma aeronave completa, mas o aspecto mais forte da proposta está nas exigências operacionais. Segundo a matéria, os proprietários não precisam de licença de piloto, registro estadual ou certificado de aeronavegabilidade. Essa combinação muda o significado do produto. O Micron 115 não se apresenta apenas como um helicóptero pequeno. Ele se posiciona como uma tentativa de retirar barreiras formais entre indivíduo e voo. Ainda assim, a própria simplicidade aparente exige leitura cuidadosa. Um helicóptero, mesmo ultracompacto, continua sendo uma máquina que depende de sustentação rotativa, controle fino e resposta precisa. A redução de peso e escala não elimina a complexidade física envolvida, apenas a concentra em uma plataforma menor. O modelo ainda não está disponível no mercado, mas é possível entrar na lista de espera. Como alternativa, a empresa oferece o Micron 3, que pode ser comprado e montado pelo próprio proprietário. Essa possibilidade reforça uma cultura de aviação pessoal baseada em proximidade mecânica, onde o usuário não apenas consome a máquina, mas também participa de sua montagem. O Micron 115 sugere um futuro em que helicópteros deixam de ser símbolos distantes de infraestrutura cara e passam a ocupar uma zona mais íntima, quase artesanal. Mas a pergunta permanece suspensa no rotor. Quando voar se torna mais acessível, a responsabilidade também diminui ou apenas fica mais próxima? O Helix, desenvolvido pela empresa americana Pivotal, aparece como uma síntese pragmática do voo elétrico ultraleve. Ele é uma aeronave produzida em massa, capaz de decolar e pousar verticalmente, mas desenhada inicialmente para apenas uma pessoa. A Pivotal já explora modelos mais espaçosos, porém a versão atual deixa clara a prioridade: transformar o voo individual em uma experiência tecnicamente simplificada. Por ser ultraleve, o Helix não exige certificado de piloto. Seus controles são descritos como extremamente simples, baseados em 2 joysticks, e algumas semanas de treinamento devem bastar para dominá-los. Essa simplificação é central. Ela desloca o foco da pilotagem tradicional para uma interface mais próxima da lógica de controle intuitivo. Em termos de desempenho, o alcance é de 32 km, com velocidade de cruzeiro de 101 km por hora. Não é uma máquina feita para longas travessias, mas para demonstrar um novo tipo de mobilidade aérea: curta, elétrica, vertical e pessoal. Existe, porém, uma limitação operacional importante. O Helix funciona em temperaturas externas entre -1 e 33 graus Celsius, o que torna o ambiente parte ativa do planejamento. O desenvolvimento recebeu apoio de Larry Page, cofundador do Google, figura conhecida pelo interesse em oportunidades tecnológicas bilionárias. O preço começa em $190 mil, com entrega prevista para a primavera de 2025. O Helix não vende apenas alcance ou velocidade. Vende uma hipótese concreta de voo individual domesticado por software, eletrificação e treinamento reduzido. Ainda assim, seus limites deixam claro que a revolução aérea pessoal não nasce sem condições. Ela depende de clima, autonomia, custo e confiança. O futuro pode até decolar verticalmente, mas continua preso a parâmetros muito objetivos antes de sair do chão. Existe uma lógica quase cirúrgica por trás do Colomban Cri-Cri: reduzir um avião tripulado até o limite do aceitável, sem apagar aquilo que ainda o torna uma aeronave. Projetado na década de 1970 pelo engenheiro aeronáutico francês Michel Colomban, então ligado à Aerospatiale, ele nasceu como uma resposta técnica a uma pergunta extrema: quanto equipamento é realmente necessário para colocar uma pessoa no ar? O protótipo começou a ser construído em 1972 e voou pela primeira vez
em 1973. Desde então, o pequeno bimotor passou por modificações, mas preservou sua característica mais desconcertante: parecer menos uma máquina completa e mais um estudo de engenharia comprimido até o essencial. Com 2 motores de 15 cavalos de potência, ele alcança velocidade de cruzeiro de 190 km por hora. Vazio, pesa apenas 72 quilos, uma massa mais próxima de uma pessoa do que de uma aeronave convencional. Essa leveza não é detalhe estético. É o centro do projeto. Cada quilo economizado altera desempenho, controle e possibilidade de voo. O resultado é uma máquina que desafia a intuição visual. 2 motores, fuselagem mínima, piloto exposto à escala real do próprio risco e uma velocidade suficiente para transformar fragilidade aparente em deslocamento concreto. O Colomban Cri-Cri não impressiona por luxo ou força bruta, mas por precisão. Ele mostra que a aviação também pode ser uma ciência de subtração, onde retirar peças sem perder função se torna mais difícil do que adicionar potência. No fim, o menor avião bimotor tripulado do planeta não parece pequeno por falta de ambição. Parece pequeno porque a ambição foi calculada até caber dentro do mínimo possível, deixando no ar uma pergunta técnica desconfortável: quanto do voo é máquina e quanto é limite? O Air One revela um tipo diferente de miniaturização, não a do avião clássico, mas a da mobilidade elétrica vertical transformada em produto desejado. O primeiro lote já está esgotado, e até o pré-cadastro para o segundo lote foi encerrado. A alternativa restante é entrar em contato com os fabricantes e aguardar uma vaga na lista de espera. Por trás desse interesse existe uma configuração técnica objetiva, uma aeronave elétrica com capacidade de decolagem e pouso vertical, equipada com asas dobráveis e planejada para 2 pessoas. Esse conjunto muda a leitura do veículo. Ele não depende de pista longa, não se organiza como avião convencional e não tenta parecer helicóptero. Sua lógica está na combinação entre voo sustentado e operação compacta, algo essencial para uma máquina pensada como objeto pessoal de deslocamento. Com a bateria totalmente carregada, o Air One pode voar por 60 minutos. A velocidade informada é de 160 km por hora, suficiente para transformar uma hora de autonomia em percurso relevante, desde que o uso seja compatível com suas limitações. Algumas análises mencionam preço de $150 mil, valor que desloca o projeto para uma fronteira específica, acessível como conceito, restrito como aquisição. O ponto mais importante não está apenas na ficha técnica, está no fato de que a demanda chegou antes da disponibilidade ampla. O Air One aparece como sinal de um mercado que começa a tratar decolagem vertical elétrica não como protótipo distante, mas como fila de espera. Ainda não é uma ruptura cotidiana, é uma peça concreta dentro de uma transição maior, onde asas dobráveis, baterias e operação vertical redesenham a ideia de veículo particular. A pergunta deixa de ser se máquinas assim podem voar, passa a ser quem conseguirá entrar nelas quando a porta finalmente se abrir no mercado. O Star Bumblebee nasceu sem disfarçar sua intenção: entrar para o Guinness Book of World Records como o menor avião capaz de voar. Essa meta parece simples quando dita em uma frase, mas tecnicamente é uma negociação agressiva com estabilidade, potência e controle. Em 1988, o Star Bumblebee 2 alcançou exatamente esse objetivo, registrando uma velocidade máxima de 305 km por hora. O dado se torna mais estranho quando confrontado com sua dimensão principal: envergadura de apenas 1,68 metro. Para mover essa estrutura mínima, havia um motor de 85 cavalos de potência, força concentrada em uma plataforma que parecia pequena demais para carregar a própria ambição. O nome não era casual. Ele fazia referência à antiga lenda segundo a qual, pela aerodinâmica padrão, os zangões não teriam área de asa suficiente para voar. A comparação funcionava como metáfora técnica, uma máquina que parecia contrariar o julgamento imediato dos olhos. Depois do recorde, o Star Bumblebee 2 foi severamente danificado, encerrando de forma abrupta a trajetória daquele exemplar. Ainda assim, o Star Bumblebee 1 permanece preservado em ótimo estado no Pima Air and Space Museum, nos Estados Unidos. O que fica não é apenas uma marca registrada em livro, é a demonstração de como a engenharia extrema pode transformar escala em desafio científico. Reduzir asas reduz margem, reduzir fuselagem reduz tolerância, reduzir tudo exige que cada componente trabalhe perto do limite. Por
isso, o Star Bumblebee não simboliza delicadeza, simboliza compressão operacional. Um avião tão pequeno que sua existência parece quase uma refutação visual da prudência, mas também uma confirmação objetiva de que voo não depende de aparência. Depende de equilíbrio, potência, superfície, controle e da coragem técnica de testar onde termina a impossibilidade. O Nisus Gyroplane não tenta vender apenas uma aeronave, vende a ideia de alcance pessoal com linguagem de aventura. Criado na Eslováquia, ele é apresentado em seu site oficial com promessa de aventuras ilimitadas, alcance de 500 km e velocidade de até 195 km por hora. A proposta técnica está organizada em 3 versões: Comfort, Sport e Platinum. Essa divisão não é apenas comercial, ela cria camadas de uso, conforto e desempenho para o mesmo princípio de voo. A versão Platinum é descrita como a mais impressionante, equipada com motor de 160 cavalos de potência, interior em couro e alcantara, aquecimento e outros luxos. O giroplano ocupa uma posição curiosa entre simplicidade visual e sofisticação funcional. Não carrega a imponência de um jato, mas também não se apresenta como brinquedo experimental. Ele sugere uma aviação menor, direta e adaptada a quem busca autonomia sem abandonar recursos de conforto. O preço aparece apenas sob consulta, mas a matéria indica que seria necessário ter pelo menos $166 mil disponíveis para considerar essa máquina. Para demonstrar suas capacidades, os fabricantes chegaram a organizar uma corrida contra uma Lamborghini, gesto que transforma especificação em espetáculo e desloca o giroplano para uma comparação emocional. Estrada contra ar, supercarro contra rotor, velocidade terrestre contra liberdade de rota. Tecnicamente, o Nisus chama a atenção porque combina números objetivos com uma narrativa de experiência. Alcance de 500 km significa permanência real no céu. Velocidade próxima de 200 km por hora significa deslocamento prático, não apenas passeio. E a versão Platinum mostra que aeronaves compactas também disputam percepção de luxo. No fim, o Nisus Gyroplane parece menos uma curiosidade mecânica e mais um ensaio sobre como a aviação pessoal pode se aproximar do desejo sem perder a precisão técnica. O Archaeopteryx parte de uma premissa quase oposta à aviação de potência: subir ao céu com o mínimo de massa, o máximo de eficiência e uma interação física direta entre piloto, vento e superfície alar. Construído na Suíça, ele é considerado um dos planadores de asa delta mais leves do mundo, pesando apenas 54 quilos. Esse número define toda a personalidade da máquina. Em condições de vento fraco, ele pode decolar com uma pequena ajuda dos pés do piloto, algo que torna a fronteira entre corpo humano e a aeronave extraordinariamente estreita. Seu desenvolvimento começou em 1998, na Zurich University of Applied Sciences, inicialmente como projeto de pesquisa, mas a ideia ultrapassou o laboratório. O planador tornou-se um sucesso comercial e viajou por diferentes partes do mundo, da Austrália ao Canadá. Hoje, está disponível em 3 versões, incluindo uma equipada com motores elétricos. Mesmo mantendo aparência delicada, ele pode atingir até 130 km por hora e alcançar 500 km em boas condições climáticas. O preço máximo fica em torno de $128 mil. O Archaeopteryx não impressiona por brutalidade mecânica, mas por refinamento aerodinâmico. Ele existe para extrair o máximo do ar, não para dominá-lo pela força. Cada quilograma economizado amplia a sensibilidade do voo. Cada rajada se transforma em informação. Cada decisão do piloto se conecta ao comportamento da asa. Esse tipo de aeronave revela uma dimensão quase clínica da eficiência. Menos peso, menos ruído, menos excesso, mais dependência das condições reais da atmosfera. No limite, o Archaeopteryx lembra que voar não precisa ser uma ruptura violenta com a gravidade. Às vezes, é apenas a arte precisa de negociar com ela. O Cirrus Vision Jet representa uma redução calculada do jato executivo, sem transformar essa redução em perda de função. Com apenas 9,4 metros de comprimento, ele ocupa uma categoria visualmente mais compacta, mas entrega uma proposta normalmente associada a aeronaves maiores: transportar até 7 passageiros com conforto, velocidade e personalização. O alcance informado chega a 2.361 quilômetros, distância suficiente para retirar essa máquina do campo da curiosidade e colocá-la no território da aviação executiva real. A lógica técnica é clara: diminuir o tamanho
reduz complexidade operacional aparente, mas aumenta a responsabilidade sobre cada escolha de projeto. Interior, exterior, treinamento e segurança passam a formar um sistema integrado, não apenas uma lista de vantagens. O comprador pode escolher o esquema de cores, enquanto os pilotos passam por preparação que inclui sessões em simulador. Esse detalhe revela uma camada importante. O Vision Jet não se apoia apenas na ideia de luxo compacto, mas também na construção de familiaridade entre humano e máquina. O ponto mais impressionante, porém, está no recurso de emergência. Em uma situação crítica, qualquer passageiro pode pousar a aeronave com apenas o toque de um botão. Esse elemento desloca a conversa sobre jatos pessoais para outro patamar, porque transforma a automação em última linha de sobrevivência. Não é apenas conveniência, é engenharia pensada para reduzir o abismo entre pânico e procedimento. O Cirrus Vision Jet, nesse sentido, parece menos interessado em impressionar pelo excesso e mais em reorganizar a confiança dentro de uma cabine menor. Ele mostra que o futuro dos jatos executivos pode não estar em crescer, mas em condensar alcance, conforto e segurança dentro de uma estrutura onde cada metro precisa justificar sua existência no céu moderno. Antes de parecer uma aeronave, o BD-5 parecia uma provocação industrial. No início da década de 1970, ele chegou ao mercado dos Estados Unidos como um kit de montagem em tamanho real, apelidado muitas vezes de Lego para adultos. A comparação era simples, mas escondia uma exigência brutal. Cerca de 3.500 horas de trabalho, até que peças, painéis e sistemas se transformassem em algo capaz de voar. Mesmo assim, mais de 5.000 unidades foram vendidas, sinal de que aquela promessa tocava um desejo específico. Não apenas pilotar, mas construir a própria máquina de voo. A história ganhou uma dobra inesperada quando James Bond entrou no caminho. Para Octopussy, o agente 007 precisava de uma aeronave a jato extremamente compacta, e a versão BD-5J recebeu o motor adequado para cumprir esse papel. A ficção encontrou a engenharia porque a escala era real. Aproximadamente 4 metros de comprimento e velocidade de até 480 km por hora. O modelo mais leve vazio pesava apenas 162,5 quilos, um número baixo para algo que podia cruzar o céu com comportamento de jato. Durante um quarto de século, essa versão manteve o recorde de menor aeronave a jato do mundo. O BD-5 não foi apenas um brinquedo caro, nem uma curiosidade de garagem. Foi um experimento de acesso radical à aviação, onde montagem, paciência e risco se misturavam numa mesma estrutura. Sua importância está nessa tensão. Um objeto pequeno demais para parecer sério, complexo demais para ser tratado como diversão e rápido demais para ser ignorado. No limite, o BD-5 condensou uma fantasia técnica. Transformar o céu em projeto doméstico, peça por peça, até que o impossível ganhasse asas, ruído, velocidade e consequência diante dos olhos do próprio construtor. O Spacek SD1 Mini Sport mostra como a República Tcheca também ocupa um lugar preciso no universo das aeronaves compactas. Desde o início, a proposta foi flexível. O comprador podia acessar apenas os projetos, adquirir um kit de montagem ou receber uma versão totalmente construída e pronta para voar. Essa variedade revela uma visão interessante sobre a aviação leve. A aeronave não era somente um produto final, mas também um caminho de construção, aprendizado e personalização. No modelo atual, o SD1 é tecnicamente uma aeronave de asa baixa com cauda, feita com boa quantidade de madeira e componentes de fibra de carbono. Essa combinação de materiais aponta para uma estratégia de leveza estrutural, unindo tradição construtiva e soluções modernas. O peso máximo de decolagem é de apenas 240 quilos, um número contido para uma máquina capaz de viajar a 160 km por hora em velocidade de cruzeiro. O alcance informado chega a 900 km, dado que altera a percepção inicial. O Mini Sport pode parecer pequeno, mas sua autonomia o coloca em uma categoria funcional, não meramente recreativa. Para descobrir o preço, é necessário preencher um formulário no site da empresa, mantendo esse dado fora de exposição direta. O mais relevante, porém, é o equilíbrio do projeto. Ele não busca o recorde de menor aeronave, nem tenta impressionar com luxo extremo ou decolagem vertical. Sua força está na eficiência discreta, peso baixo,
baixo, alcance elevado, construção racional e possibilidade de envolvimento direto do proprietário. O Spacek SD1 Mini Sport parece uma resposta técnica para quem entende que voar não precisa ser grandioso para ser sério. Às vezes, a verdadeira sofisticação está em uma máquina pequena, bem resolvida, capaz de transformar madeira, fibra de carbono e cálculo estrutural em 900 quilômetros de liberdade controlada. Essas mini aeronaves mostram que a aviação não depende apenas de tamanho, mas de criatividade, precisão e coragem para desafiar limites. Cada modelo prova que a engenharia pode transformar ideias aparentemente absurdas em máquinas reais, capazes de voar de verdade. No fim, elas lembram que algumas das maiores inovações do mundo começam pequenas, apertadas e quase impossíveis de acreditar.